Da onde vem essa história? Da onde surge essa ideia de juros negativos? E como é sustentável, né? Como tem o pessoal dá dinheiro para um banco segurar. Também, né? Qual que é a ideia por trás disso? Qual que é a ideia, Becas? Qual que é o objetivo? É assim, é algo bem pouco ortodoxo, porque o juro é o preço do empréstimo, não é? O preço do dinheiro, vá. O juro negativo é um preço negativo, é uma coisa que supostamente não deveria existir. É completamente surreal, né? Foi feito. Nunca Geralmente, fizeram isso antes na história? Nunca teve juros negativos? não, só o século XXI. Foi o primeiro, se não me engano, ou foi a Suécia ou foi o Japão, um deles, e o Banco Central Europeu mais recentemente, pá, em 2014, uma coisa assim. O juro negativo é surreal, porque você coloca o seu dinheiro no banco e o banco lhe devolve menos dinheiro passado um tempo. Se você deixar a ordem, vai ter mais do que se fizer essa poupança. Só que o juro negativo ele é usado, obviamente não para contas normais, mas entre os bancos, não é? A taxa do Banco Central. Então, acaba por ser algo que o Banco Central força no mercado, não é? Supostamente a vantagem do juro negativo é estimular o investimento na economia, barato investir, porque você toma crédito para investir e esse crédito é super barato, não é? Por outro lado, permite também estimular o consumo e desestimular a poupança. Então dá ali uma acelerada, é bem keynesiano, né? Dá uma acelerada no consumo. Acelerada Antigamente, na destruição de riqueza. antigamente o que acontecia era os bancos centrais, em maior ou menor escala, quando a economia aquecia muito, eles aumentavam a taxa de juro e isso dava uma abrandada, então eles cortavam o topo e diminuíam ali o sobreaquecimento. E depois, quando caía, eles. Calma. Não, fala aí, depois eu faço. Isto é pré-taxa de juros negativo, né? Quando diminuía a atividade económica e entrava em recessão, eles tentavam também limar o floor, não só o ceiling, mas o floor também, e aí reduzindo a taxa de juro, incentivando o investimento, né? Só que a partir e qual é o limite de diminuir a taxa de juro para estimular a economia? É quando esse dinheiro barato começa a gerar muito consumo e esse muito consumo gera inflação. Então, quando a inflação aumenta consideravelmente... Outro tipo de distorção, né, Becas? Como, por exemplo, um bull market na bolsa, por exemplo. Sim. Sim, empresas comprando suas próprias ações, pegando esses empréstimos. Ou países investindo em empresas privadas. Mas o que é que acontecia tipicamente? Você diminuía, a economia começava a recuperar, a inflação subia e você tinha que aumentar para cortar um pouco essa subida da inflação. Isso era o tradicional. Acho que é isso que o pessoal, isso aqui no Brasil o pessoal está mais acostumado, né? Porque no Brasil a gente ainda não tem um cenário de juros negativos. Mas a Selic já está a 5,5, está a 5,5. Está longe ainda, mas já teve bem mais. Mas o que é que aconteceu? Você está explicando isso só para arredondar, para ficar claro para quem. Ou seja, é o que o pessoal vive no Brasil hoje, né? Ou seja, o governo quer estimular a economia, fica mais barato para você tomar dinheiro emprestado, e isso, em tese, tem mais dinheiro aí andando aí em circulação para as pessoas consumirem, comprarem carro, apartamento, roupa. Por outro lado, ninguém compra títulos do Tesouro porque o prêmio começa a cair, né? Então começa a cair e o país empresta menos dinheiro. Então acaba balanceando de um lado e desbalanceando de outro, né? No final das contas, existe uma destruição de riqueza lateral. Isso, mas isso funcionava, melhor ou pior,
nós tivemos um convidado que fez uma observação curiosa, que essa ideia de cortar os topos e cortar os fundos torna os fundos muito mais longos, e ele tinha até alguns dados históricos sobre isso, que às vezes mais vale deixar a crise avançar normalmente, que o mercado corrige mais rápido do que essas intervenções, mas isso pior ou melhor, ia mais ou menos funcionando.